Fala, meu querido aluno, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, vamos inaugurar a parte especial do direito penal. Vamos trabalhar, então, a partir de agora, com as condutas criminosas propriamente dita e com as respectivas previsões de pena. Então, olha só, quando a gente trata da parte especial, antes de qualquer coisa, é importante lembrar que ela vai lá do artigo 121 ao 361. Do Código Penal, naturalmente. E nós vamos trabalhar todos os títulos. Então, a parte especial, ela é composta por 12 títulos que são tratados em numeração romana. No título 1, que nós trabalhamos agora, nós tratamos dos crimes contra a pessoa. Quando a gente faz esse recorte dos crimes contra a pessoa, nós temos a disposição que vai do artigo 121 ao 154A. Veja só, o título 1, ele vai então do artigo 121 ao 154A. Só que dentro dos crimes contra a pessoa, existe também uma fragmentação. E essa fragmentação é feita em capítulos. Então, o nosso primeiro objeto de estudo corresponde ao capítulo 1, que trata dos crimes contra a vida. Crimes contra a vida. E aqui, ao longo do estudo, corrige para mim a câmera, por favor. Ao longo do estudo aqui dos crimes contra a vida, nós vamos tratar do artigo 121 até o artigo 128. Então, os crimes contra a vida, eles possuem previsão do artigo 121 ao 128 do Código Penal. Então, aqui a gente fez como se fosse um índice. Por quê? A gente está falando da parte especial do direito penal e essa parte especial, como um todo, ela abrange do artigo 121 ao 361, ela é composta por 12 títulos. No título 1, nós trabalhamos os crimes contra a pessoa. E aqui é muito importante você identificar qual é o título que você está estudando, para que você possa fazer uma análise com o edital do concurso que você se inscreveu. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a Polícia Federal, ela vai cobrar os crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública e a administração pública. Quando a gente fala em Polícia Rodoviária Federal, nós temos pessoa, patrimônio, dignidade sexual, fé pública e administração pública. Tem ainda crimes contra a incolumidade pública. Então já cobram 6 títulos, Polícia Federal 4. Lembrando agora de outro concurso recente, que foi a Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos 12 títulos sendo cobrados naquele edital, ou seja, todos os títulos da parte especial foram cobrados. É lógico que ao longo do processo a gente consegue ter uma familiaridade com alguns títulos que são pontualmente mais cobrados. Então, eu preciso que você tenha atenção ao longo do estudo para que você possa direcionar o seu estudo de acordo com o concurso que você está estudando, para que você não tenha, para que você não incorra em nenhum tipo de erro, para que você não estude errado. Tranquilo? Tamo junto? Olha só, então nós vamos trabalhar aqui o título 1, que trata dos crimes contra a pessoa, e a gente vai tratar desse primeiro capítulo, que trata notoriamente aqui dos crimes contra a vida. Então, o capítulo 1, ele trata dos crimes contra a vida. Quando se fala em crime contra a vida, nós temos aqui que o objeto de proteção desse título 1, ele protege tanto a vida intrauterina quanto a vida extrauterina.
O objeto de proteção é, então, a vida humana que é protegida desde a sua concepção. Tranquilo? Beleza? Então tá. Então, dentro desse capítulo 1 dos crimes contra a vida, nós partimos da análise do artigo 121 do Código Penal. O artigo 121, caput, nos traz o delito de homicídio simples. Homicídio simples. Para você que nunca estudou direito penal na vida, para você que está se familiarizando com os termos jurídicos agora, você vai sair dessa aula sabendo alguma coisa. Você só precisa saber duas palavras para que você possa conceituar o homicídio simples. Porque o pressuposto do homicídio simples, a descrição da conduta é matar alguém. Matar alguém. E aí vem o preceito secundário aqui, que estabelece o quantum de pena. Pena do homicídio. Reclusão de 6 a 20 anos. Olha aí que maravilha. Então, se você nunca estudou direito penal, hoje você já pode sair desse encontro e falar para os seus amigos. Você sabe o que é homicídio? Homicídio pressupõe matar alguém. Isto é o homicídio simples. Então, para você identificar aqui ao longo da parte especial, nós vamos ter aqui o crime. E o crime, ele vai ter uma descrição de conduta seguido de uma sanção. Quando nós temos a descrição da conduta aqui, estabelece-se o preceito primário. E quando nós temos a previsão de pena, nós temos o preceito secundário. Lucas, por que você está falando isso? Porque por vezes eu posso fazer remessa. O preceito primário de tal delito. O preceito secundário de tal delito. Isso vai facilitar na nossa análise. Então aqui a gente tem como descrição da conduta matar alguém. Veja, antes da gente avançar aqui para entender até qual momento se considera a pessoa com vida, eu preciso que você entenda o seguinte. Quando a gente usa o termo homicídio, me veio à mente agora uma questão que foi cobrada pela VUNESP. Ela queria saber o seguinte: o homicídio significa matar o homem, enquanto que o femicídio é matar mulher? Tá errado, tá? Porque quando a gente fala da etimologia da palavra, o homicídio é uma palavra que deriva do latim. E quando se fala homi, não se está relacionando a homem, mas sim ser humano. E quando se fala aqui no sídio, tirar a vida. Então, o homicídio pressupõe tirar a vida de um ser humano, interromper a vida de um ser humano. Perfeito? Tranquilo? Se você parar para analisar a doutrina, ela vai trazer alguns exemplos um pouco bizarros, que são de difícil ocorrência. Por exemplo, ela vai tratar dos irmãos siameses. Então você imagina aquelas pessoas que são unidas pelo tronco. Uma pessoa, mas que eventualmente possam ter aqui duas cabeças. Já viram isso acontecer, né? Aí a doutrina vai querer saber, e se um desses indivíduos mata uma pessoa, como é que fica a responsabilização deles? Se dentre os irmãos siameses ali, tendo cada um a sua identidade, a sua nomenclatura, mas se um deles é um pouco deturpado e ele vai lá e pratica um homicídio contra outra pessoa, contra a vontade do outro, aí a doutrina recomenda, olha, nesse caso a gente precisa identificar se é possível a separação desses indivíduos. Se for possível, aquele que praticou o homicídio vai ser responsabilizado e aquele que não quis, que não aceitou o risco, enfim,
ele vai ser inocentado, ou nem vai responder por isso. Agora, se não for possível a separação, imagine que eles tenham aqui um tronco, mas eles tenham duas cabeças. É meio viajado isso, né? Porque é uma situação muito complexa de acontecer. Se não for possível a separação, deve-se privilegiar aquele que não quis praticar a conduta, porque senão ele vai ser preso injustamente, sem ter praticado a conduta. Tranquilo? Então a doutrina ela dá uma viajada em algumas situações e eu trago aqui para vocês a título de curiosidade e a título de exemplo. Lucas, e o femicídio? Eu vou falar sobre isso na sequência, mas o femicídio pressupõe um homicídio em que a vítima é mulher. E existe ainda uma outra classificação que é o feminicídio, que agora está inserido, que agora é crime autônomo, que está previsto lá no artigo 121A do Código Penal. A gente vai chegar lá, mas vamos evoluindo aos poucos. Então, olha só, quando se fala em matar alguém, até quando a pessoa possui vida? Ou melhor, quando termina a vida? Quando termina a vida? A vida humana é encerrada quando se encerra a atividade encefálica. Então, quando termina a atividade cerebral, a pessoa considera morta. Então, sem atividade cerebral, não tem vida. Quando se encerra a atividade encefálica. Então, constatou-se que o cérebro já não mais funciona, nós estamos diante da perda da vida. É nesse momento que se identifica a perda da vida. Maravilha? Quem pode praticar o crime de homicídio? Quem pode matar outra pessoa? Precisa-se de alguma condição especial do agente? Não. O homicídio ele vai ser classificado como um crime comum. Por quê? Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente da modalidade. Então é um crime comum. Com relação à sua classificação também, ele acaba sendo um crime material. Porque depende-se da supressão da vida de outra pessoa para que ele seja considerado consumado. Com relação ao homicídio, e no que diz respeito ao elemento subjetivo da conduta, ele é um crime que pode ser praticado a título de dolo ou culpa. A regra é que todo crime seja doloso. Entretanto, se houver previsão para a punição do delito para a modalidade culposa, poderá haver a punição a este título. E o homicídio tem lá no artigo 121, parágrafo 3º, essa modalidade. Então existe essa previsão envolvendo o homicídio culposo. Beleza? Tranquilo? E ainda com relação ao homicídio simples, o homicídio simples, a gente vai classificá-lo como um homicídio residual. Homicídio residual. Ou subsidiário. Então veja, no homicídio simples, como é que você alcança a tipificação desse fato? Como é que você sabe quando uma pessoa vai responder por homicídio simples? Veja, a pessoa só responde por homicídio simples quando ele não for qualificado. Então nós vamos estudar em sequência algumas qualificadoras e aí você vai identificar. Sempre que você tem a presença de um homicídio, você vai identificar. Isso aqui foi praticado mediante pagamento ou promessa de recompensa? Não. Foi por motivo fútil? Não. Foi por veneno, fogo explosivo? Não também. Pô, então como é que funciona isso aqui? Ora, nesse caso, somente subsiste a possibilidade do indivíduo responder pelo homicídio simples. Ele matou alguém, mas não existe a presença de nenhuma outra circunstância. Nesse caso, nós subsidiariamente entenderemos que esse crime é o homicídio simples. Então lembre-se, todas aquelas figuras delitivas em que você consegue fragmentar entre uma figura simples, majorada ou qualificada, a figura simples, a sua tipificação, só é alcançada mediante esse critério de exclusão, mediante esse critério de subsidiariedade. Então, se você se deparar com uma assertiva no seguinte sentido:
O homicídio simples é subsidiário? É um crime subsidiário? Sim, a resposta é afirmativa. Por quê? Lembra, o que é um crime subsidiário? Crime subsidiário é aquele que o indivíduo responde se o fato não constitui crime mais grave. Então, se o homicídio não é qualificado, que seria o crime mais grave, ele vai ser simples. O indivíduo responde por homicídio simples se o fato não constitui crime mais grave. Beleza? Então, finalizamos aqui o homicídio simples e vamos adiante, vamos seguindo para trabalhar com as outras hipóteses. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Tchau!